Acusações seríssimas recaem sobre a UNRWA, que é a agência responsável pela questão dos refugiados palestinos, onde supostamente alguns dos seus funcionários colaboraram com os ataques que aconteceram no dia 7 de outubro. Isso coloca em xeque, em risco, a credibilidade de uma instituição como a ONU, lembrando que outras instituições também ligadas, como a OMS de Tedros Adhanom, segundo Israel, também estaria de conluio com Hamas. O que será que isso quer dizer e quais são as consequências para a geopolítica internacional? Querendo ou não, a ONU é a principal instituição do mundo. A gente tem notícias importantes também sobre a Corte Internacional de Justiça, que não dá exatamente ganho de causa para a África do Sul, mas exige algumas medidas de Israel, e inclusive um grupo de países liderados pela União Europeia, pela Colômbia e pelo Brasil, exigem que Israel respeite essas medidas, que na prática falam pelo fim do Genô-Tananã contra o povo palestino. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre manobras militares da China em relação a Taiwan. A gente teve 23 aeronaves sobrevoando aquele espaço. E lembrando que temos uma reunião marcada entre China e Estados Unidos, que vai ser a reunião mais importante, visto que recentemente nas eleições de Taiwan, Lai Ching-te, que é um candidato independentista, venceu o pleito. O que será que isso significa? Lembrando que a China falou sobre uma reunificação com a ilha. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, afinal, esse é o meu trabalho, e o YouTube sempre dá uma certa cortadinha, né? Em conteúdos não muito family friend, que falam sobre questões polêmicas como conflitos. Queira seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Se não puder, se não quiser, cara, sensacional, seu like, engajamento, presença, já é sensacional. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar. Primeiro assunto que se faz presente, que mexeu bastante com a geopolítica internacional, inclusive gerando, tá, declarações de repúdio da Itália, do Canadá, do Reino Unido, dos Estados Unidos, de Israel, claro, seria que alguns funcionários de uma agência ligada à ONU, conhecido como UNRWA, que é a agência responsável pela questão dos refugiados palestinos, não só da Palestina, mas também da Síria e de outros países, supostamente teriam funcionários que estariam ligados, colaborado com os ataques que aconteceram no dia 7 de outubro. Os ataques praticados pelo Hamas, que causaram, pessoal, os números estimados aí, tá? 1,3 mil mortes, além de mais de 250 reféns, que ainda hoje, mais de 100, estão na faixa de Gaza. Só que além de tudo isso, Israel não parou por aí. Falou que além deles terem colaborado fisicamente, intelectualmente, com informações, com os ataques, ainda existem denúncias que alguns desses funcionários ficaram responsáveis por receber os reféns, segundo Israel, tá? Alguns dos reféns que foram soltos denunciaram para o governo que ficaram na casa de trabalhadores dessa agência e, além de tudo, nas escolas, onde as crianças, refugiados, os tutores que ensinam essas crianças, esses adolescentes, vários deles celebraram e comemoraram os ataques que foram realizados. Ou seja, a instituição, ou pelo menos alguns membros da instituição, ficaram satisfeitos com os ataques que foram feitos pelo Hamas. Só que Israel não parou por aí. Falou, inclusive, que por conta de todas as denúncias que a ONU vem fazendo, ou as cortes internacionais, sobre abuso dos direitos humanos, sobre o deslocamento de quase 90% da população que vive ali na faixa de Gaza, estamos falando de mais ou menos 2 milhões de pessoas que ali vivem, né? Vamos colocar uma média aí, vai, de pelo menos 1,5 milhão de deslocados da faixa de Gaza, está passando pano para as atitudes do Hamas e só está condenando Israel. Ou seja, a OMS, assim como outras instituições da ONU, ou talvez até a própria ONU, está de conluio com o Hamas. E convenhamos que essa não é a primeira vez que Israel se comporta, ou se, enfim, né, fala dessa maneira. A gente já teve, por exemplo, resoluções da Assembleia Geral da ONU, que deliberaram, pessoal, que Israel deveria fazer um cessar-fogo, tentar respeitar um pouco mais os princípios humanitários, e Israel simplesmente falou, olha, a gente não respeita mais a ONU. A gente não vai seguir as deliberações da ONU. E isso é uma fala que eu diria, galera, que na verdade não vem só na questão de Israel. Quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar exemplo aí, né, o conflito Rússia e Ucrânia. Poxa, professora, a Rússia tá errada, a Ucrânia tá errada, tal. Beleza, vamos fazer uma votação.
Como a gente tem o Conselho de Segurança, que talvez seja o poder mais importante de todos, da ONU, com 10 membros rotativos e 5 membros permanentes, e cada um dos membros permanentes tem o poder de veto, e convenhamos que eles não votam muito de acordo com seus princípios, e sim de acordo com seus interesses, qualquer tipo de resolução ou atitude que pudesse ser tomado contra a Rússia, porque invadiu, foi agressora, segundo grande parte da comunidade internacional, a Rússia e a China vetam. Qualquer tipo de agressão que os Estados Unidos, Israel pudesse ter feito, aí quem vai vetar é o Reino Unido e os Estados Unidos. Ou seja, a ONU ela é praticamente inoperante da maneira como ela está agora, entende? Tanto que o Brasil, nesse momento, está na presidência do G20 e a principal pauta que a gente está colocando para jogo é uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Só que eu diria que não é só o Conselho de Segurança, é que o Conselho de Segurança é o maior expoente, mas outras organizações também vem perdendo um pouco a sua credibilidade frente a alguns atores da geopolítica internacional. Na verdade, eu iria até mais longe. Eu diria que esse pensamento mais cosmopolita, mais internacionalista vem perdendo força em detrimento dos nacionalismos que vêm aumentando no mundo. Nacionalismos tanto mais à esquerda, tanto mais à direita, que pensam muito mais nos interesses locais do que nos interesses globais. É um movimento crescente isso no mundo hoje, tá? E talvez essas deliberações de Israel, ou as declarações do Trump, ou até mesmo as atitudes do Putin, galera, meio que isso fala, né? O nacionalismo crescendo em detrimento do internacionalismo. Para quem quer saber um pouquinho mais, recomendo que vocês vejam, pessoal. Discurso do Nigel Farage, que é um dos grandes defensores do Brexit, que pertencia, ou fez um discurso ali no Parlamento Europeu, quando ele justifica o porquê que o Reino Unido estava saindo da União Europeia e tece grandes críticas a essas organizações internacionais exaltando o nacionalismo, tá? Então, movimento global, é um movimento global que a gente foi percebendo. Só que voltando para o caso da ONU, são assim, acusações seríssimas. O que a gente tem que ter o discernimento agora é se realmente a organização tinha esse tipo de pensamento e fazia recomendações para os seus funcionários, ou se foi caso de alguns funcionários de maneira isolada, que é seríssimo também, tá? Só que haveria somente repreensão a esses funcionários e não à instituição. Segundo palavras do Philip Lazzarini, que é o chefe dessa organização, ele fez demissões e investigações. E, inclusive, ele garante que esse tipo de atitude trai o que significa o movimento e prejudica não só Israel, como os próprios moradores da faixa de Gaza, que terão mais dificuldade em ter ajuda humanitária chegando para o seu território. Como a gente ainda não sabe exatamente quais são os resultados das investigações que ainda vão acontecer de maneira mais séria, o Antônio Guterres, por exemplo, que é o secretário-geral da ONU, se disse estarrecido, a gente tem que investigar até o final, enfim, né? Garantiu que as investigações vão acontecer, mas mesmo assim, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Itália já anunciaram que cancelaram o repasse de verbas para essa organização. A União Europeia como um todo falou que vai ver ainda quais são os resultados das investigações para saber quais medidas vão ser tomadas. Lembrando que Estados Unidos e União Europeia, pelo menos alguns membros, são os principais financiadores. A respeito da OMS, o Tedros Adhanom ele foi enfático, tá? Isso é mentira de Israel. Não estamos de conluio com ninguém e pensamos somente na questão da saúde internacional. E aí, pessoal, você concorda com a postura israelense? E, aliás, será que a instituição é contra Israel ou isso foi caso isolado de alguns membros? Porque a gente não pode confundir também as duas coisas, né? Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que movimentou a geopolítica também sobre Israel está sobre a Corte Internacional de Justiça. Eu citei para vocês que a África do Sul ela tinha aberto uma resolução, uma investigação na Corte Internacional contra Israel. Essa investigação falava sobre o suposto genocídio de Israel contra o povo da faixa de Gaza, principalmente pelos ataques que eram feitos não somente contra o Hamas, mas também contra posições de civis, e porque há o plano, e cara, isso já foi declarado algumas vezes, não só por mídias, mas até pelo Smotrich, pelo Ben-Gvir e tal, que a ideia é fazer com que a faixa de Gaza, que hoje tem pouco mais de 2 milhões de palestinos, fique no máximo 100, 200, 300 mil e que assentados, colonos judeus superem em número a faixa de Gaza, ou seja, um deslocamento forçado. Inclusive, a mídia até coloca que há um plano de Israel, que foi declarado em Bruxelas, de construir uma ilha no Mediterrâneo ou até mesmo pegar uma das ilhas gregas, inclusive algumas em disputas com a Turquia, tá?
para fazer o povo palestino ali morar. Ah, professor, mas é o plano do primeiro-ministro? Ou são declarações dos satélites, né? Então, do ministro das Finanças e tal. Cara, de verdade, é difícil a gente saber, tá? Mas são as declarações de alguns membros oficiais e da mídia israelense. Por conta disso, o Brasil, inclusive, apoiou, tá, esse pedido, enfim, a União Europeia também. Inclusive falou que se Israel não pleitear a criação de 2 estados, é favorável a aplicações de sanções, punições contra Israel, e a gente teve não o resultado final, para saber se Israel está cometendo genocídio ou não, porque esse resultado às vezes pode demorar até anos para sair. Mas a gente teve uma preliminar, e nessa preliminar ficou garantido, pessoal, que Israel deve parar qualquer tipo de genocídio e deve permitir ajuda a Gaza. Inclusive, isso que a Corte Internacional garantiu é, assim, incontestável, então não pode recorrer e tem caráter vinculante. Ou seja, saiu, é obrigado a ser cumprido. Professor, e se Israel não cumprir? Nada, né? Que, aliás, é um dos grandes problemas da ONU. A Assembleia da ONU decidiu que Israel deve parar. Israel não respeita. E aí? Aliás, uma crítica a Israel. Pô, beleza, né? Então a gente ataca civis. E o Hamas? O que o Hamas fez? Vocês vão punir ele? Não tem como punir, né? Cara, não é um governo reconhecido internacionalmente. Não senta ali, né, na mesa de reuniões para fazer debates, entende? Então, a Corte Internacional de Justiça deliberando isso, muito possivelmente não vai ser respeitado também por parte de Israel, que inclusive fala que é um absurdo e que também a África do Sul está com um conluio com movimentos terror. Dessa resolução, que só pede o fim do genocídio, do possível, né? Nem fala que Israel está praticando. União Europeia apoiou, Colômbia apoiou e Brasil apoiou, falando que Israel tem que tomar as medidas necessárias agora. A grande questão é que se Israel não fizer, qual vai ser o impacto? Sanções? Punições? Agressão militar? De qual país? Entende? Então fica muito a esmo. Inclusive, a própria África do Sul condenou porque não fala sobre um cessar-fogo. Só pede para deixar chegar ajuda humanitária e também para parar com supostos casos de genocídio contra o povo palestino. Para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias importantes relacionadas a movimentos militares que a China praticou em relação a Taiwan. Segundo Taiwan, foram 23 aeronaves, sendo que 13 passaram pelo Estreito de Taiwan, que estavam realizando patrulhas conjuntas, muito parecidas com movimentos militares de ataque. Quando a gente fala do Estreito de Taiwan, é uma linha divisória que Taiwan reconhece, a China não, porque eu já falei para vocês em alguns vídeos, vamos retomar aqui, né? Em 1949, quando acontece a Revolução Chinesa, o Chiang Kai-shek, o Kuomintang, não aceitando a derrota na China continental, foge para a Ilha de Formosa e funda o que eles chamam de a verdadeira China, a República da China, Taiwan, país capitalista, tudo tal. A República Popular da China, que é a China continental, nunca aceitou esse movimento do Kuomintang, nunca aceitou esse movimento dos capitalistas. Então, para eles, Taiwan não é um país independente, na verdade é uma ilha rebelde que ainda hoje pertence aos chineses. Então, quando você pergunta para o Xi Jinping, para a República Popular da China, se eles estão fazendo movimentos militares sobre Taiwan, sobre o Estreito de Taiwan, fala assim, mas não existe isso. A ilha é minha, esse território pertence a mim. Eles acham que não, eles se acham independentes, mas eles são a Ilha Rebelde, tá? Isso, galera, começou a reforçar bastante depois das últimas eleições em Taiwan, em que o Lai Ching-te foi eleito. Ele era o candidato governista, mas ele é muito mais pró-independência do que era a antiga chefe de governo ali de Taiwan, tá? Temos a reunião marcada na Tailândia para essa semana entre Estados Unidos e China. Muito possivelmente será discutido a questão de Taiwan, a questão do Mar da China Meridional, a volta das conversas militares que aconteceu em novembro do ano passado. Sim, China e Estados Unidos não estavam conversando em âmbito militar até o finalzinho do ano passado, e também a questão da entrada de fentanil pelo sul dos Estados Unidos, que a gente inclusive discutiu no vídeo mais cedo, falando sobre a fronteira do Texas, tal. Quem não viu, galera, recomendo que veja, tá bem interessante o vídeo, tá bom? Mas assim, galera, é pra gente ficar esperto, até porque a China deu declarações oficiais falando que é sim favorável à reunificação com Taiwan, só que a reunificação pacífica, tentando fazer um movimento parecido com o que foi feito com Hong Kong, por exemplo. China, um país, 2 sistemas. Ou seja, a gente vai se reunificar, mas eu, República Popular da China, me comprometo, tá? A respeitar a sua democracia, a respeitar as suas eleições, mas vai ser um movimento de reunificação.
Tá certo que em Hong Kong, desde 2014, essas liberdades estão sendo cada vez mais cerceadas, e inclusive na última mudança legislativa na China, eu diria que Hong Kong hoje nem é mais um território autônomo, pertence muito mais à República Popular da China, e esse é o grande medo de Taiwan. A China garantiu que, se não for por vias pacíficas e esses movimentos militares continuarem, eles sim podem usar da agressão contra Taiwan. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.